Olá, meus queridos concurseiros, minhas queridas concurseiras, professora Amanda Lentz de volta para darmos continuidade ao nosso estudo de administração financeira e orçamentária. Bom, estávamos falando sobre os anexos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Falamos que a Lei de Diretrizes Orçamentárias possui dois anexos, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Falamos sobre o anexo de metas fiscais, que ele não é resultado fiscal, que ele não é objetivo fiscal, ele é metas fiscais. E nesse caso, ele possui um planejamento trienal. Por quê? Porque ele vai trazer metas anuais em valores correntes e constantes para receita, despesa, resultado nominal, resultado primário e montante da dívida pública. Para o ano a que se refere, bem como para os dois seguintes, por isso que se fala num planejamento trienal. Bom, tratado o anexo de metas fiscais, agora vamos falar sobre o anexo de riscos fiscais, também previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, acompanhem comigo na tela. O anexo de riscos fiscais vai estar previsto no parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. O anexo de riscos fiscais ele vai conter os seguintes possibilidades de riscos que podem acontecer e que podem afetar as contas públicas. Nós temos lá riscos considerados orçamentários, as receitas podem cair por algum motivo ou as despesas podem subir de alguma forma, e isso vai afetar as contas públicas. Riscos da dívida também, aqui nós temos possibilidade de previsibilidade. Sobre o anexo de riscos fiscais, a gente precisa considerar que um risco fiscal é alguma situação que vai ser futura, considerada futura, imprevisível, ou seja, que não há certeza que vai se concretizar, ou seja, há uma certa insegurança, e a essa incerteza que nós chamamos de passivos contingentes. Continuando, na tela ainda, portanto, a gente precisa, no anexo de riscos fiscais, avaliar os passivos contingentes e outros riscos que podem afetar as contas públicas. Riscos fiscais que podem afetar as contas públicas. E ali eu fiz uma distinção entre riscos capazes de afetar as contas e também os considerados passivos contingentes. Bom, os riscos podem ser relacionados a algumas receitas e despesas que foram projetadas e elas não se confirmam. E elas podem cair ou subir, e isso pode ser de acordo com o PIB, com a possibilidade de taxa de juros. Isso são riscos fiscais que podem afetar as contas. E diretamente relacionadas a flutuações macroeconômicas, como, por exemplo, a inflação, a variação cambial. Agora, os passivos contingentes são aquelas circunstâncias, vem para mim, que podem ser futuras, que são futuras e imprevisíveis, que não se sabe exatamente a proporção, nem se vai ou não vai acontecer, mas que sabe que há uma possibilidade, há uma previsibilidade. São os chamados passivos contingentes. Os passivos contingentes, eu já vou trazer alguns exemplos. Vamos supor que haja uma crise econômica na Europa. Essa crise econômica sabe-se que pode afetar as contas públicas, porque há relacionamento entre Brasil e Europa. E aí pode afetar de algumas formas as contas públicas. Essa crise econômica pode afetar a compra, a importação ou a própria exportação, pode afetar de certa forma aí as contas públicas. E nesse caso, essa crise pode afetar no Brasil, não se sabe quando, nem quanto, nem como, pode ser que não aconteça. Por isso, o anexo de riscos fiscais, ele vai trazer essas informações, ele vai trazer essa característica de ter esse passivo contingente. É como se fosse uma gordurinha nas contas públicas para que, caso aconteça, caso esse passivo contingente se concretize e afete as contas públicas, deva ser informado por meio do anexo de riscos fiscais as medidas a serem tomadas, as providências a serem tomadas para cobrir essa característica, essa condição econômica que afetou as contas públicas, certo? Isso é um passivo contingente, uma situação imprevisível futura que pode afetar as contas públicas. Um outro exemplo de passivo contingente que eu gosto muito de trazer são os processos judiciais.
Por vezes, os processos, eles também caracterizam-se como um passivo contingente. O poder público pode estar no polo passivo, ser um réu e dever uma indenização, por exemplo. O poder público, nesses processos judiciais, eles podem ali estar em fase de discussão. O poder público sabe que vai ter que pagar a indenização, pode acontecer, mas pode também ser absolvido. Também não sabe exatamente o quanto a ser pago nesse processo. E aqui eu quero fazer uma observação. Os processos, eles passam por várias etapas e, por vezes, há o momento da sentença. Só que essa sentença não necessariamente já transitou em julgado, ou seja, essa sentença ainda é passível de recurso. Então, enquanto ainda estiver em fase processual, ou seja, ainda que tenha uma sentença, mas essa não tenha transitado em julgado, ainda deve ser considerado um passivo contingente, ainda deve estar de acordo, deve ter as providências serem tomadas caso ele se concretize no anexo de riscos fiscais. A partir do momento que a sentença transitou em julgado, ou seja, não há mais possibilidade de recursos por parte do poder público, então já não é mais um passivo contingente, não está mais lá no anexo de riscos fiscais, já é uma despesa que o poder público deve observar no seu orçamento. Certo? Então, enquanto estiver em fase de processo de conhecimento, ainda estiver em fase de recurso, então ainda é um passivo contingente, o poder público ainda não sabe exatamente quanto dever pagar, mas sabe que se trata, sim, de um gasto futuro, de um valor que deverá aí cumprir no futuro, deve pagar aí no futuro. Então, não se sabe exatamente o quanto, ainda não foi determinado, mas é considerado, portanto, um passivo contingente, certo? Essa é a característica dos passivos contingentes. Portanto, o anexo de riscos fiscais tem essa característica de tratar sobre os passivos contingentes e também outros riscos capazes de afetar as contas públicas e informar as medidas, as providências a serem tomadas caso essa circunstância se concretize, certo? Então, o que você precisa lembrar é o que é passivo contingente, o que são esses outros riscos e que no anexo de riscos fiscais deverá conter as medidas, as providências a serem tomadas caso essas circunstâncias se concretizem. Por isso que eu chamo que é uma gordurinha. O poder público deve estar preparado para cobrir esse risco, essa característica, esse rombo que pode afetar as contas públicas, certo? Bom, visto isso, eu vou fazer algumas questõezinhas com vocês. Vem comigo, acompanhe na tela. De acordo com a Constituição Federal, a atribuição para estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, bem como fixar as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientar a elaboração da lei orçamentária anual, dispor sobre as alterações na legislação tributária, estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, são respectivamente. Bom, pessoal, o texto está perfeito, porque a própria questão fala sobre isso, e ali, então, quer saber o que é LOA, o que é PPA, o que é LDO. Na verdade, nós temos duas opções, então nós temos que identificar PPA, LDO e LOA nessas informações. Vamos dar uma olhadinha. Bom, quando eu vejo ali, diretrizes, objetivos e metas, o que eu lembro? Eu lembro já do PPA. Então, nesse caso, eu já jogo fora ali a alternativa A, que fala de LDO na sua primeira, a alternativa B, que fala de LOA, e a alternativa D. Essas eu já excluo. Agora eu preciso avaliar a parte 2. A parte 2 fala em fixar metas e prioridades da administração pública federal. Quando eu falo em MP, metas e prioridades, eu já lembro da LDO. Por isso, nesse caso, eu já excluo ali a alternativa E tenho o nosso gabarito como alternativa C, PPA e LDO. Mais uma. As metas da administração pública para as despesas relativas aos programas de duração continuada e a disposição sobre as alterações na legislação tributária são, respectivamente, conteúdo. A gente precisa identificar de novo o que é PPA, o que é LDO e o que é LOA.
Vamos lá. As metas da administração pública para as despesas relativas aos programas de duração continuada. Pessoal, quando eu falo em programas de duração continuada, o que eu lembro? Eu já lembro necessariamente que é superior a um exercício financeiro, não é mesmo? E aí eu já lembro do plano plurianual. Nesse caso, eu fico com duas opções. E aí, continua. Dispor sobre alterações na legislação tributária. Quem é que dispõe sobre alteração na legislação tributária? É a LDO. Por isso, o nosso gabarito alternativa B. Mais uma. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, entre outros aspectos, prevê as metas e prioridades da administração pública federal, certinho, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Pessoal, entre outros aspectos, esses também são aspectos da LDO? São. Então, nosso gabarito, perfeito, artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88. Certo? Beleza? No que se refere aos princípios de planejamento e de orçamento público, julgue o item seguinte. O projeto de LDO é enviado anualmente pelo Presidente da República ao Congresso Nacional. Ok, que não pode iniciar seu recesso antes de concluir a votação da LDO. Pessoal, essa questão tá certa ou tá certa? Tá certa. A gente conversou sobre isso. E aí agora eu trouxe o dispositivo, ó, é o artigo 57 que fala sobre isso. O Congresso Nacional reúne-se anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. E o parágrafo 2º fala: a sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Portanto, a LDO necessariamente precisa ser aprovada, o projeto da LDO precisa ser aprovado antes de entrar em férias, em recesso. E lembrando que o mesmo não cabe para PPA e LOA, que é lá no final do ano, né, no dia 22 de dezembro, certo? Beleza, é só para a LDO que tem essa norma que está no artigo 57 da Constituição, certo? Beleza, mais uma. O papel desempenhado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias é de fundamental importância para a integração entre plano plurianual e o orçamento anual. E aí? É ou não é? A LDO é a conexão entre PPA e LOA. Perfeito. Mais uma. Com relação às noções básicas de administração financeira e orçamentária, julgue o item. A vigência das diretrizes orçamentárias é restrita ao exercício financeiro correspondente à lei orçamentária anual a que se refiram. E aí, pessoal, certo ou errado? Errado. As diretrizes orçamentárias é restrita ao exercício financeiro? Não, pessoal. A gente não pode restringir as diretrizes orçamentárias a somente aquele ano. Elas precisam estar, o orçamento, por mais que ele tenha uma vigência anual, no caso da LOA, e a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é 1 ano e pouquinho, elas não são restritas, né? Porque se trata de um planejamento estratégico, precisam estar conectadas, elas precisam estar em consonância. O próprio PPA também possui diretrizes, objetivos e metas, enfim. A gente não pode limitar o orçamento não pode limitar o orçamento a essas a somente aquele ano. Ele, de fato, tem uma vigência, mas ele se estende, certo? No decorrer do ano, justamente por se tratar de um planejamento estratégico, ok? Portanto, para a tela, gabarito errado. Vamos lá. A LDO orienta a elaboração da LOA e auxilia na coerência entre PPA e LOA, certo ou errado? Perfeito! Trata-se justamente da ideia do planejamento integrado. Vem para mim que nós conversamos, né? Trata-se de um sistema orçamentário que compõe aí esse planejamento integrado, ok? Pessoal, chegamos ao fim de mais um bloco. No próximo bloco, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de administração financeira e orçamentária. E aí, vamos tratar sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual propriamente dita, que nada mais é do que o orçamento, nada mais é do que receita e despesa, entrada e saída de recurso público. Trata-se justamente do orçamento que o poder público deve administrar e utilizar o recurso. Nós vamos falar sobre receita, sobre despesa, vamos falar sobre as características gerais da LOA, depois vamos entrar no estágio e assim vamos dando continuidade ao nosso estudo de administração financeira e orçamentária. Aguardo vocês, até o próximo bloco. Valeu, galera!